Olá, vamos seguir aqui nos nossos estudos sobre funções exponenciais, mas antes de entrar em função exponencial, nós vamos estudar um pouquinho, recordar um pouquinho de equação exponencial, para assim termos toda a base necessária para desenvolver funções exponenciais. Equação exponencial equação é uma igualdade, e quando eu digo exponencial é porque a variável ela vai estar no expoente, tá? Então, nosso desafio aqui é resolver uma equação exponencial. Como assim resolver? É obter um valor para a variável que faz essa equação ser verdadeira, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. 3 elevado a x é igual a 27. Se o x vale 3, por exemplo, vai ficar 3 elevado a 3, que vai dar 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então, a gente diz que a solução dessa equação exponencial é quando x vale 7. Pode ser que tenha equação que tenha uma solução só ou mais de uma, tá? Vai depender de cada caso, né? Vamos ver aí mais um exemplo aqui, ó. Essa aqui, 2 elevado a x vezes x mais 3 igual a 16. Vamos observar o seguinte. Se o x vale 1, nós vamos testar para ver qual que é a resposta. E daqui a pouco a gente vai aprender a resolver a equação, achar a resposta sem ser só testar ela, né? Então, eu estou falando que a solução aqui vai ser quando x vale 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1 vezes 1 mais 3 igual. 1 mais 3 aí dá 4 aqui em cima, né? 1 mais 3 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. Então, aqui a gente vai ter 2 elevado a 4, né? 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. 4 vezes. Fazendo essa multiplicação aí, dá 16. Então, o objetivo aqui é começar a aprender a resolver equação exponencial. Achar o valor que a gente vai colocar na variável que vai estar sempre no expoente, que vai tornar ela verdadeira, tá? Então, uma equação é uma igualdade exponencial porque a variável está no expoente. Nós vamos subdividir em 3 casos para resolver equações exponenciais. Vamos para o primeiro caso aqui, tá? O primeiro caso vai ser quando a gente tem apenas 2 termos. E a gente vai deixar um antes da igualdade e o outro depois da igualdade, tá? Vamos ver o caso da letra A aqui, ó. São 2 termos, né? Um antes da igualdade e outro depois da igualdade. Se a gente conseguir colocar os termos em uma mesma base, se a base for igual, a gente vai comparar só o quê? Só o expoente. Só que eu sei que o 81 é 3 elevado a x, tá? Então eu teria, ó, o 81 é 3 elevado a 4, desculpa, né? Eu tenho que 3 elevado a x é igual a 81, e 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. Então assim, eu teria aqui, ó, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4, né? Ó, como a base é a mesma, o que a gente faz? Se a base é a mesma e eu tenho uma igualdade falando que esse lado é igual a esse, então eu vou igualar os expoentes. Para ser igual, os expoentes têm que serem iguais. Então eu vou ter que o x é igual a 4. Igual está aqui, ó. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Toda vez que eu tiver uma equação exponencial que tem 2 termos só, a gente vai deixar um termo de um lado da igualdade e o outro do outro. A gente coloca as bases iguais. E depois que as bases forem iguais, a gente compara os expoentes, né? Vamos ver outro exemplo aqui, né? Olha esse. 5 elevado a x é igual a 1 sobre 125. Como é uma equação exponencial só com 2 termos, a gente tem que deixar com a mesma base e comparar os expoentes. Então é assim, equação exponencial teve 2 termos só, a gente iguala a base, compara os expoentes, né?
Aí a gente vai observar que 125 é 5 elevado ao cubo, né? Então, continuando aqui, eu vou ter que 5 elevado a x é igual a 1 sobre 5 elevado ao cubo, que dá 125. Só que 1 sobre 5 ao cubo, isso aqui, ó, é a mesma coisa que 5 elevado a menos 3 sobre 1, né? O menos no expoente aqui faz a fração inverter, né? Aí o 5 voltaria para baixo e 1 iria para cima. Então eu tenho que 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 3. Lembrando que é como se tivesse o 1 de baixo aqui do 5, né? 5 sobre 1 é 1. E como eu tenho um menos no expoente aqui, ele inverteria a fração. O que eu estou dizendo é o seguinte, que esse termo aqui, matematicamente, ele representa o mesmo valor numérico que esse aqui, tá? Se vocês fizerem na calculadora 1 dividido por 125 ou 5 elevado a menos 3, o resultado é o mesmo, tá? Nós não alteramos nada. Só fizemos algumas mudanças algébricas para obter a mesma base. Tendo a mesma base, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a menos 3. Então o que? O x, se essa parte aqui é igual a essa, então o expoente aqui tem que ser igual a esse. Então o expoente aqui vai dar menos 3, tá? Resolvemos mais esse daí. Agora vamos ver mais um aqui. Vamos ver mais um. Vamos pegar aqui o verde. Vamos ver se o verde fica bom. Então, olha, 4 elevado a x menos 1 é igual a 16. Eu teria duas formas de fazer. Deixando as duas bases na forma de 4 ou deixando as duas bases na forma de 2. Vamos fazer aqui deixando as duas bases na forma de 4. 4 elevado a x menos 1 ax menos 1 é igual, 16 é 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, né? Então, se a base é igual, ó, deixei os dois lados com a mesma base. Equação com dois termos. Deixo os dois termos com a mesma base, cada um de um lado da igualdade, e comparo os expoentes. Então, 4 elevado a x menos 1 é igual a 4 ao quadrado. Então, esse x menos 1 tem que dar 2, né? Para ser uma igualdade verdadeira, porque se o x menos 1 o resultado for 2, aí vai ficar 4 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. E aí a gente vai pegar e comparar os expoentes. Então eu vou ter que, se as bases são iguais, os expoentes têm que ser iguais porque é uma igualdade. Então eu vou ter que x menos 1 é igual a 2. Esse menos 1 vai passar para cá somando. Então eu vou ter que x é igual a 2 mais 1, x é igual a 3. Então, o resultado o número que resolve essa equação exponencial é quando x vale 3. E de fato, 3 menos 1, 2, certo? 4 ao quadrado dá 16, verdade. E aí vocês vão ver que aqui eu também resolvi alterando a base. Aqui eu resolvi transformando o 4 em 2 e o 16 em 2. Então ficou 2 ao quadrado. Quando tem potência da potência a gente já viu, né? Revisão de potência. Multiplica, né? Potência da potência vai ficar multiplicando. Então fica 2 ao quadrado vezes x menos 1 igual a 2 à quarta. E quando a gente resolve, eu também coloquei o 16 em função da base 2, que dá 2 à quarta. E resolvendo dá o mesmo resultado, tá? Que é x igual a 3. Ok, vamos já para o próximo vídeo daqui a pouco.